Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do especial Geek com os Amigos. O link dos canais participantes com outras aulas incríveis está aí abaixo na descrição. Não esquece de conferir. Então eu vou ensinar para vocês essas duas ponteirinhas lindas. Vamos lá? Então vocês vão ver que é bem fácil. Eu vou usar aqui as massas da Inkway, tá bom? Como eu sempre uso aqui no canal. Eu estou usando o tom de pêssego com bastante branco e natural para ficar bem clarinho. E aí eu vou usar uma bolinha de 20 milímetros e os lápis, tá bom? Geralmente vocês podem fazer ponteira de várias formas, gente. Dá para usar aquele canudinho, aquela mangueira de nível. Dá para usar um acessóriozinho específico, que é aquelas biju que coloca na ponta da caneta ou do lápis. Dá para vocês fazerem com arame, com aquelas molinhas de caderno, né? Só que aqui eu vou fazer direto no lápis do jeito que eu aprendi quando eu estava iniciando. O que eu faço? A cabecinha, que vocês já sabem fazer porque acompanham aqui no canal. Se você é iniciante e não sabe, assiste o vídeo de cabecinhas. Toda a base de cabeça é igual. Esse aqui eu só deixei um pouquinho mais compridinho, a parte do queixo do salsicha, né? E aí, gente, o segredinho aqui do lápis, ó, se você não tem nenhum acessório para fazer ponteira, é colocar creme no lápis para ele poder sair depois, tá bom? Então, você vai fazer e vai deixar secando essa ponteira no lápis aí, pelo menos uns 5 dias, até encolher bastante, até secar totalmente. E aí, depois que você tirar, ela vai ficar com o formatozinho do lápis aí, tá bom? E aí, você consegue tirar e colocar sem problema nenhum. Então, eu fiz isso aqui só para dar um norte. Aqui eu vou marcar com um marcador de boca menorzinho, tinha pego um grande. Eu vou fazer esse modelinho aqui bem simples, mas fica muito bonitinho. E esse tema agora voltou, né, por conta do desenho que foi lançado. Ainda não assisti, mas vou assistir em breve. Ó, coloquei um pedacinho de massa ali para fazer o nariz e vou fazer a emenda, tá bom? O nariz do salsicha, ele é bem assim avantajado, é uma característica do personagem, então tem que ter. Você pode até fazer ele no estilo fofinho, mas se você quiser deixar um pouco mais parecidinho com o do desenho, nessa versão de 2020, né, que eu tô falando, que é ele criança, aí você consegue fazendo dessa forma, tá? Dando uma alisadinha e colocando o narizinho assim. Eu vou de vez em quando mexendo ali onde eu abri, né, a partezinha e vou deixando a massinha no formato certo. Sempre que eu vou escolher um olhinho para usar nos personagens, eu observo bem no desenho qual que fica mais próximo. Então, esse daqui é o olhinho adesivo da Dani, o Mob 3540, que eu acho ele bem básico e bem fofo. Então, quem tá com dúvida aí de comprar olhinho adesivo e não sabe quais são os principais, já tem até um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre os olhinhos mais usados, né, que são mais universais. Esse é um que dá para você usar em qualquer tipo de trabalho. Então aqui eu vou colocar as orelhas. Se você perceber, o salsicha ele tem um orelhão e a orelha dele, desse desenho, é lá em cima do olho, gente. É meio esquisito mesmo, tá? No tradicional, do fofinho, do bonequinho normal, a gente não faz essa orelhona grande e nem coloca ela lá em cima da cabeça. Geralmente é bem assim, entre a parte do sorriso e os olhos, né? Mas no caso do salsicha, não. As orelhas dele é bem grandona mesmo. E se você olhar o desenho, você vai entender. Aqui eu vou de vez em quando colocando no lápis, né? Pra ele ficar lá pegando a forma. E agora eu vou pegar então um pouco de marrom para fazer o Scooby-Doo, enquanto ele tá dando uma ressecadinha ali no salsicha, para depois a gente colocar o cabelo. A cor do Scooby-Doo é um tom assim meio que caramelo, sabe? Você pode usar aí um corante da Ceramanil que se aproxima, é o doce de leite com o ocre, por exemplo, tá? Mas se você não tiver, você faz o que eu tô fazendo aí. Você mistura marrom com amarelo e laranja, até ficar mais ou menos o tom mais claro do que o original do Scooby-Doo, porque quando a massa secar ela vai escurecer ainda e vai chegar no tom mais ou menos dele, tá? No caso do Scooby-Doo, agora vocês vão ver que eu fiz praticamente o mesmo formato de cabecinha lá do salsicha, só que eu vou fazer ao contrário a marcação da boca e tal, ou seja, a parte de baixo é mais cheinha, né? É como se eu virasse a cabecinha ao contrário. Então, do mesmo jeito que faz com a bolinha, nesse caso aqui eu não usei bolinha.
Mas se fosse fazer com a bola, é do mesmo jeito, você só vai ter um pouquinho de dificuldade se a bola ficar embaixo. Então, como eu não queria que a bola ficasse embaixo, eu fiz totalmente de massa, tá? E não fica pesado, tá bom, gente? É uma coisa que é pequenininho, depois que seca o biscuit, ele fica mais leve, então não tem problema. E para quem trabalha com massa de EVA, dá para usar massa de EVA, fica super levinho. Mas eu recomendo você misturar a massa de EVA com a de biscuit para dar uma resistência, porque a massa de EVA sozinha ela é frágil, tá? Ó, aqui eu vou pegar o olhinho e vou colocar aqui também, do mesmo jeitinho. Vocês estão vendo que é bem básico, né? E enquanto a gente está fazendo, a gente não enxerga o personagem, então tem que ter paciência até o toque final, que vai ser o nariz, vocês vão ver. Então, vou pegar aqui e fazer 2 orelhas. Gente, eu deixei as medidas, tá, da cabeça deles, os detalhezinhos, tudo aí na descrição, como eu sempre faço. Então, mesmo que eu não pese aqui, às vezes eu deixo lá na descrição. E às vezes não dá pra pesar tudo, eu gosto de fazer às vezes no olho. É bom que vocês treinem também fazer no olho. E aí fez a primeira amostra, pronto, anota aí, né? Pesa a sua amostra e anota para da próxima vez que você for fazer, você saber o tanto de massa que você usou. Não necessariamente precisa eu passar a medida exata para vocês, porque vocês fazendo, vocês pesam aí, tá? E aí pronto. Colei aqui, ó, as 2 orelhas, eu tirei um pouquinho porque eu achei que tinha ficado grande. E o que vai dar o ar da graça aqui nele é o movimento das orelhas, tá vendo? Ó, a massa tem que estar mais firminha. Essa massa da InQWay, ela me dá essa possibilidade, né? Ela não fica escorregando, cedendo, descendo. Ela já é mais firme e macia ao mesmo tempo. E aí ela já fica no formato que eu quero. Aqui eu vou só fazer o acabamento, ó, dando aquela ajustadinha, tá? E marco ali o meio também para fazer aquela lateralzinha, aliás, aquela parte de cima do olhinho. Agora vocês vão ver a diferença que faz de fato o nariz do boneco. O nariz do Scooby-Doo é bem grande, tá? Então você vai pegar massinha preta aí, vai fazer um narigão bem grandão. Vou já mostrar pra vocês, é só tipo um triângulo com as bordas arredondadas. Antes disso eu tô colocando logo a sobrancelha também de massinha. Eu acho que dá um aspecto legal. E aqui eu vou abrir um pouquinho a parte onde eu quero colocar depois a boca dele, vocês vão ver. Porque eu tinha planejado fazer ele sem a linguinha de fora, mas aí depois eu mudei de ideia. E aí vocês vão ver como é que eu fiz. Ó. Deixa ele assim arredondado, passa cola, porque esses detalhes sempre tem que passar cola. E, gente, olha a diferença que já faz o nariz. Agora sim tá parecendo Scooby-Doo, né? Muito fofinho, muito fácil. E aí eu decidi, então, colocar uma boquinha. Deixa eu furar aqui o nariz logo. Decidi fazer a boquinha dele com a linguinha de fora. Só que antes aqui, ó, eu quero mostrar pra vocês esse tipo de ponteira que eu tava falando, ó, que você pode deixar já preparada e depois é só colar. É só uma mangueirinha de nível, tá bom? Que você compra em depósito de construção. Ou esse acessório aqui, ó, que é aquelas canequinhas pra biju, tá bom? Essas canequinhas, esses acessórios vocês encontram no site da MJ Artesanatos, tá bom? E aí dá pra vocês usarem se vocês quiserem. Mas se não quiser, esse daqui, ó, resolve, fica bem bonitinho. Eu só fiz colar com cola de lantejoula um pouquinho de massinha lá na mangueirinha de nível e deixei secar para quando eu for fazendo, já tá seco, é só encaixar do jeito que eu fiz aí. Eu lembrei que a coleira dele não é vermelha, então eu fiz outra. Se liguem sempre nesses detalhes, tá? Sempre olhem a referência do desenho para vocês não fazerem errado. Aqui eu misturei um pouquinho de vermelho com a massa cor de pele clara e vou fazer a língua bem rosadinha, marquei aqui no centro. E vou colocar ali embaixo, tá vendo? Lembra que eu tinha feito um furinho? Encaixei ela aí. E aí já ficou assim. Muito fofinho, né? Só que eu achei que ainda merecia outro detalhezinho ali da boca. Então eu peguei um pedacinho da massa marrom e afundei com o pincel. Calma, eu não esqueci o cabelo do salsicha. Eu vou ensinar aqui pra vocês. É que eu tive que trocar de posição ali para mostrar na sequência a boquinha do Scooby-Doo. Ó, massinha amarela, eu misturei com um pouquinho de marrom para dar esse tom de ocre, tá bom? E o cabelinho dele é esse tom de loiro mais puxado pro ocre. Também não tem medida no cabelo, sempre mostro para vocês. Faz ali uma conchinha, né? E cobre toda aquela parte de trás. O cabelo dele é bem volumoso, assim, na franja, né? Ele tem um franjão bem grandão, um topetão.
Então, você vai fazendo coxinhas aí e vai colocando. O ideal é que essa cabeça já esteja seca para você trabalhar com força aí nela, sem afundar, sem esmagar nem nada, tá bom? Já aproveita, antes de colocar o cabelo, sempre pinta o rostinho, passa o blush, pinta a sobrancelha se já tiver sequinho, tá bom? Porque daí na hora de colocar o cabelo não vai ter problema. Então, já vou fazendo aqui logo, sempre com a tintazinha da cor fix aí marrom e um pincel fininho. E aí eu vou continuar aqui, então. Vamos supor que já secou. A gente vai pegar mais um pouquinho de massinha e vamos fazendo os detalhes do cabelo dele, da franja dele. Tudo é coxinha, gente. Você vai olhando, vai medindo, vai olhando o desenho também que tem lá no... Se você pesquisar, né? E vai marcando aqui o cabelinho dele. Eu achei que ele tá ficando bem meiguinho, ficou bem fofinho. Esse é um tema que provavelmente ano que vem vai sair bastante, porque o filme foi lançado agora. Então é o tempo de vocês fazerem amostras desse tema, para os clientes já começarem a ver, né? E aí vocês já terem um mostruário para poder trabalhar. E lembrando que assim, eu estou ensinando o principal, que é o rostinho deles dois. O corpinho você faz com qualquer molde aí da minha coleção, ou da coleção de quem vocês gostam. Corpinho sentado, um corpinho universal, enfim. Faz o corpinho que é básico e a cabeça você caprichando vai ficar uma lembrancinha linda, tá bom? Então, para finalizar, eu coloquei lá a mangueirinha de nível. E eu tirei aqui a franja dele para dar um picote, né? Para deixar um pouco mais de movimento. E vou passar a cola, porque todos esses detalhes têm que estar bem colados com o Tec Bond para não soltar, tá certo? Então, ó, tudo coladinho. Ah, lembrando que a ponteira, tá? A mangueirinha de nível, eu colo o biscuitzinho, aquele tampinho, com a cola instantânea ou de lantejoula. E no biscuit molhado ainda, eu só encaixo com cola branca, tá? Ó, fiz aqui o ajuste e já estamos terminando nossa ponteirinha. Vou colocar só mais um fiozinho aqui para dar um movimento, que eu sou bem detalhista, vocês sabem. Mas isso aqui é opcional, tá bom? E olha, gente, muito fofinho. Eu vou ajustando aqui na ponteira e deixo lá, secando preso no isopor, para ele secar todo por igual e não achatar a parte de trás. E ficaram assim, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like e não esquece de conferir os outros vídeos na descrição. Beijo!